Nós temos um presidente da República que emendou nos últimos meses aí viagens internacionais, Francial, recebido com galhardia, com pompa e circunstância na China, na Rússia, agora na França, com premiações, com um patamar assim digno de rei, né, de outrora, e que, poxa, de novo, além disso tudo que eu falo, teve a extensão do velório do Mujica para que ele pudesse se fazer presente. Isso mostra a relevância, a importância do presidente Lula, o tratamento que recebeu na China, o tratamento que recebeu lá no evento na Rússia e agora na França. Só que mais do que essa altivez diplomática, onde foi, fechou algum negócio excelente para o Brasil, né? Da China trouxe parcerias inenarráveis e agora volta com o bolso forrado, com mais de 100 milhões de investimento para o Brasil. 100 bilhões. Isso não repercute como deveria repercutir. Nem a medalha de Lula, que é o segundo brasileiro a receber, nem a forma como foi tratado, né? A prefeita de Paris dizendo que os parisienses amam Lula. O Lula tinha, como é que diz assim, um cartaz de publicidade, assim, né? Tinha outdoor do Lula pelas ruas na França, né? Mas aqui não é o que pega. Aqui, como não teve nenhuma potencial gafe, pouco se falou de Lula na França. Lá na China tentou-se parir a gafe de Janja, né? Na Rússia foi o fato de estar sentado ao lado de autocratas do mundo, etc. André definiu aqui há pouco, o Franciel. O conteúdo é muito bom, a manchete está sempre torta, né? E a mídia hegemônica trabalha para isso. Essas viagens de Lula, elas de alguma maneira, mais do que trazer coisas boas para o país, elas podem de alguma maneira ainda se tornarem uma validação positiva aos olhos da sociedade? Ou a forma como é vendido isso pela mídia e pela oposição vai sempre apagar e fazer a sensação de que o presidente perde tempo lá fora, etc. Eu acho que aí a gente tem um quadro de extrema complexidade, Tiago, mas que nós não podemos perder de vista o seguinte: a mídia hegemônica, que um dia já se pretendeu profissional e que meu querido Chico Sá chama de mídia hereditária, ela ultrapassou todos os rubicões. Ela decidiu efetivamente esgarçar qualquer possibilidade de diálogo. Aí nós temos esse fator. Nós temos o fator das big techs, que, por exemplo, elas estão sofrendo alguma represália aqui e ali no Brasil por conta de uma ação do STF. Só que, e aí o governo aplaude e tal, só que o governo faz isso porque eles não estão aqui efetivamente sediados. Aí qualquer coisa que se vá fazer em relação a processo de democratização da mídia ou regulamentação, gritam logo censura. Então é preciso que daqui para frente a gente tenha em mente que esta é uma briga que tem que ser comprada, com inteligência, óbvio. Ninguém, já que estava Lidiane falando do futebol, ninguém vai de vez para não tomar uma caneta, tem que saber ter inteligência para o enfrentamento. E por que eu estou dizendo isso? Olha, perceba algo fundamental. Lula foi o primeiro chefe de Estado de relevância a denunciar o genocídio em Gaza. Eles criaram internamente um alvoroço. É contra o povo de Israel e tal. Ronaldo Sepúlveda Caiado e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saíram dos seus cuidados, abandonaram seus estados e foram se confraternizar com o Bibi Carniceiro, o Netanyahu. De lá para cá, Tiago, a imagem de Netanyahu se deteriorou. E a imprensa fez questão de esquecer que o governador de São Paulo, o governador do estado mais poderoso do país, e o governador de Goiás saíram dos seus estados, largaram seus cuidados para ir a Israel para absolutamente nada. Não houve nenhuma matéria sobre os gastos e os prejuízos que isso causou para os cofres públicos. Percebam, Lula sai numa viagem
internacional enquanto chefe de Estado, aí eles ficam catando rolha de vinho no lixo de Lula, para saber qual era o vinho que ele estava tomando. Eu não estou brincando. Isso é fato. Vocês procuram aí no Google, que vocês vão ver reportagem da Metrópolis, que eles estavam catando as rolhas para saber qual era o tipo de vinho, vendo as garrafas, para saber o que é que Lula tinha tomado. Não agora nessa viagem, mas em outras ocasiões. E agora, o que é que eles tentam transformar em manchete? Quanto foi gasto? O que é que eles queriam? Que uma delegação de Estado ficasse numa kitnet? Óbvio que ninguém aqui é a favor de gastança, de coisas. Né? Não se trata disso. Mas um chefe de Estado que vai visitar um outro país para ser homenageado e efetivar negócio, vai ficar, obviamente, numa suíte presidencial. O nome já diz, ele é presidente. Mas aí transformou-se isso, porque não tinha, como você disse, motivo, no grande assunto. E aí a gente tem que agora sair desse lugar apenas do lamento, porque é importante a gente sair do lugar do lamento. A mídia não noticiou. A gente tem que saber a forma de fazer o combate do lado de cá. E quando eu digo do lado de cá é porque, obviamente, eu tenho posição. Né? Eu faço análise e tal, mas eu tenho posição. Eu estou à esquerda. Então, assim, nós do campo de cá temos que saber como é que vamos fazer esse combate. O próprio Lula já reconheceu que nas gestões passadas ele não teve um tratamento, não fez um tratamento adequado para o processo de democratização da comunicação, que é fundamental. Eu lembro de pessoas amigas com rádio comunitárias que sofreram muito. E ele disse que iria, dessa vez, reformular. Não reformulou. Pelas circunstâncias, pela conjuntura, não foi possível ele fazer essa reformulação. Mas é preciso que nós comecemos a fazer esse combate de forma efetiva. Porque, veja bem, você falou de Lula na França. Recebeu uma medalha que só foi concedida a 19 chefes de estados em 400 anos. Eu me lembro que Fernando Henrique esteve uma vez na França e a Folha de São Paulo, que está agora catando minúcias, reproduziu na íntegra o discurso de Fernando Henrique. Eu estava até brincando hoje, eu disse o seguinte, se fosse Fernando Henrique que tivesse sido condecorado com a Torre Eiffel, e, enfim, de lá de verde e amarelo, e recebido medalha, isso em 2000, vamos botar 2000 para ficar no número exato, 25 anos depois, ainda teria repórter da Globo News e da Globo fazendo a repercussão do caso. Uhum. Né? Mas aí é isso, a gente não pode ficar no lamento, eles não anunciaram, a gente tem que anunciar. Eu vi André falando que Lula tem que ocupar os espaços, mas isso já está atrasado, já deveria estar fazendo esse processo há muito tempo, e um processo de enfrentamento não só. Ou quando Sidônio ocupou, Sidônio disse que Lula ia ser um motor de conteúdo. Cadê o motor de conteúdo? É preciso gerar essas notícias, não só gerar notícias, mas fazer o combate. Vou dar um exemplo clássico. Presta atenção. Em fevereiro, Lula viveu o pior momento de popularidade dele. E já que Lidiane falou de pirão da sabedoria, já vou dar um pirãozão aqui, exclusivo para vocês. Pois bem, qual era o fator que causava esse desgaste específico? Efetivamente, a questão do preço dos alimentos. Só se falava do preço do ovo. Ai, meu Deus, o ovo está R$20. Ai, meu Deus, e etc. E a oposição foi trabalhando aquilo ali, e Lula chegou em fevereiro com o pior índice de popularidade dele. Em março, estancou a queda, e eu até na ocasião falei, olha, em abril, com a queda do processo inflacionário e tal, a popularidade de Lula vai começar a retomada do crescimento. Foi o que aconteceu. Porém, aí é o que eu falo da questão do enfrentamento. Porém, veio o mês de maio. E com o mês de maio, veio a história do INSS. Uhum. Passou um dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, a oposição batendo, as redes de TV batendo. Eu me lembro de estar assistindo
um jornal da Globo, e Renata Lopretti botando, fazendo ilações com o nome do irmão do presidente, claro, sem acusar de nada, só jogando, porque é uma forma de usar um subterfúgio de encaixar as coisas. Então, você vai jogando as suspeitas no ar e a pessoa fica, por que o irmão de Lula está ali? Ele é do sindicato e tal. Pois bem, faltou uma ação efetiva no tempo correto do governo. Eu costumo dizer o seguinte, Tiago, em 30 segundos você resolveria esse problema. Por exemplo, o escândalo do INSS, o roubo do dinheiro dos aposentados, começou no governo do Milico, de Bolsonaro. Lula mandou investigar, descobriu, mandou investigar e agora mandou prender. E mais do que isso, vai devolver o dinheiro. 30 segundos, menos de 30 segundos de mensagem. Mas não, ficou o advogado-geral da União, nada contra o advogado, o Messias. Mas ele ficou lá falando 2 horas. Questão jurídica, não sei. Não, você tem que ser objetivo e claro para que a mensagem chegue. Por exemplo, um vídeo. Você bota pessoas idosas na fila, desesperadas, coloca o infame, o milico lá, Bolsonaro, com aquele riso cínico e perverso dele, abraçado, com a imagem, ele é abraçado com Nicolas, que é o motor da fake news, da desinformação, e que tem grande penetração, né, nas histórias todas, por conta até do algoritmo. E, além disso, presta atenção, e, além disso, você bota, isso aí num vídeo rápido, você bota a Polícia Federal, tudo em preto e branco, Polícia Federal prendendo os bandidos. Aí corta colorido, Lula com pose de estadista diz, olha, nós mandamos investigar, vamos punir os culpados e vamos devolver o dinheiro dos aposentados. Termina o vídeo, os aposentados entrando no banco e saindo sorrindo. Acabou, 30 segundos você resolve isso. Não foi feita uma peça. Uma peça. Não estou dizendo nem de 30 segundos, ou aquela coisa de comunicação ágil, nada, de nada. Aí qual é o resultado? Sai a pesquisa, 8% da população coloca a culpa em Bolsonaro e 31% coloca em Lula, que é quem estava investigando. Entendeu? Então, assim, a gente não pode só ficar falando, lamentando a ação da mídia e da oposição. A oposição está no papel dela de criar a crise e a mídia, enquanto correia de transmissão da infâmia, a gente não pode esquecer isso, que a mídia hereditária é cúmplice e protagonista dos nossos desmantelos. Pode ser um aliado ocasional aqui e acolá, mas ela sempre teve esse papel. Basta a gente lembrar em 64. Todos os meios de comunicação apoiaram o golpe. E eles continuaram apoiando a farsa impeachment de forma unânime, praticamente. Que foi outro golpe. Então, a gente não pode esquecer disso. Mas a gente não pode apenas lamentar, Tiago. Então, a gente tem que ter a sabedoria de partir para o enfrentamento, eu digo a gente, enquanto campo do lado de cá, sabendo que nós não temos força no parlamento, somos minoritários, não temos força nem para barrar um processo de impeachment que fosse jogado adiante, mas nós temos mecanismos de fazer esse enfrentamento. E temos que ter a sabedoria de escolher as pautas. Uma pauta, por exemplo, desculpa estar falando demais, mas é porque essas coisas me deixam indignados. Uma pauta, por exemplo, que é fundamental, que tem que estar na ordem do dia, o fim dessa tenebrosa escala 6x1, que tem mais de 70% de aprovação da população. A gente não fica batendo nisso cotidianamente. Esse é que é o nosso tema. Mas a gente é capturado pelo... ele saiu, ele voltou, ele disse... E a gente, não é que a gente tem que esquecer o que eles disseram, obviamente. Mas é que nós temos que ter inteligência para fazer avançar as pautas de interesse da classe trabalhadora. Essa que é a realidade. Porque senão a gente fica perdendo em filigranas e a gente não anda.